Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, no início de mais esta aula, pedir a Deus que nos envie do alto céu os dons do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos comule de todas as graças necessárias para podermos ensinarmos bem e aprendermos melhor ainda. Reze junto com o Padre. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, aquilo que devo dizê-lo, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem. Vamos agora em mais uma aula e penso que esta será agora a última aula deste contexto do capítulo 22 do livro do Gênesis, que se refere ao sacrifício de Abraão. E como esse sacrifício de Abraão se tornou importante, seja para ele e, obviamente, para a esposa dele também, Sara, seja para o filho dele, que estamos aqui observando atentamente, né, o Abraão, que vai entregar seu filho Isaque como prova do seu amor para Deus. Como esse contexto é importante para toda a história da humanidade. E se tornou algo de tamanha envergadura que a todos os documentos da igreja, reflexões, ensinamentos, nós podemos ali nos esbarrar ao menos com a fé de Abraão. Como, por exemplo, aqui está o compêndio do Vaticano II, aqui em minhas mãos. É um compêndio que gerou 17 documentos como frutos. O Concílio Vaticano II foi de 1962 a 1965. E ali então, o Santo Padre, reunido com inúmeros bispos, praticamente do mundo todo, refletindo sobre a fé católica. E ali então houve ensinamentos partindo ali de todo o colégio dos bispos, junto com o Santo Padre. Quem iniciou o concílio foi o Papa João XXIII, São João XXIII, hoje, aliás. E ele teve pouca duração, podemos dizer assim, no concílio. Ele iniciou o concílio e ali, logo após um mês, Deus chamou ele. Foi celebrar a Páscoa eterna dele.
E assumiu o concílio no lugar dele Papa Paulo VI. E deram continuidade às reflexões. Agora, imagine você, 62 a 65. Ainda não é um grande período, mas foram 3 anos com a igreja reunida através do Santo Padre, com os bispos e ali também, com certeza, outros peritos, leigos que participaram em áreas específicas para poderem refletirem junto ali como igreja. E então, do Concílio Vaticano II, nós temos aqui, como eu bem disse, 17 frutos, 17 documentos, entre constituições, decretos e declarações. E uma delas, para contribuir com esta nossa reflexão sobre Abraão, é a Dei Verbum, que fala-se sobre a revelação de Deus. Esse documento é fantástico. Eu indico para você como leitura. É um documento curtinho. Ele explica e ensina como que se dá a revelação de Deus na história. Em primeiro lugar, vale a pena se recordar. Quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do céu. Então, nós dizemos ali que Deus ficou escondido. Antes, no paraíso, Deus ali se mostrava face a face para Adão e Eva. Depois do pecado, então Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e nós aprendemos isso na tradição bíblica, na tradição da igreja. Deus, ele se esconde. Por quê? Porque onde está o pecado, não pode estar Deus. Deus é pleno amor. Deus é um ser perfeitíssimo, puríssimo, sapientíssimo, boníssimo, com amor infinito. Então, onde reina Deus, não tem espaço para reinar o pecado. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, Deus, ele se esconde da nova humanidade decaída. Porém, como nós já vimos em outras aulas anteriores, nós estamos vendo então que Deus, ele tem um projeto de salvação. E agora, com esse projeto de salvação, o que Deus faz? Ele vai se revelar paulatinamente, progressivamente, a todos os seus eleitos. A Dei Verbum, que se refere sobre a revelação de Deus, ela explica todos esses pormenores. É interessantíssimo. E aqui, em um trecho da Dei Verbum, no número 3, onde se fala, tem o título que diz Preparação da Revelação Evangélica. Tá? Então, saltando o primeiro parágrafo, vamos direto aqui, onde nós precisamos relacionar o contexto com a nossa reflexão sobre a fé em Abraão. O documento da Dei Verbum, ali depois do número 3, diz assim: a seu tempo Deus chamou Abraão a fim de fazer dele um grande povo. Para você consultar novamente, se você quiser, a citação é Gênesis, capítulo 2, de 2 a 3. Ali acontece o primeiro chamado de Deus à vida de Abraão, ao qual, depois dos patriarcas, ensinou por meio de Moisés e dos profetas a reconhecê-lo como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo juiz, e a esperar o Salvador prometido. E assim preparou ao longo dos séculos o caminho do Evangelho. Olha aqui a grande
importância de estudarmos com todos os pormenores a aliança que Deus fez com Abraão e com os seus máximos de detalhes possíveis. Abraão é aquele grande primeiro herói, ele que começa a preparar o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é quando o Verbo vai se fazer carne. São João capítulo 1, versos 14, nós temos aquela máxima fantástica joanina, né? Que se diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, Abraão, há séculos antes do nascimento de Cristo, talvez aqui, conforme a opinião dos exegetas, de alguns teólogos, talvez aqui 1800 anos antes da encarnação. E agora você nota que a igreja na atualidade, ela traça um fio condutor, o qual quer deixar claro para todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus Cristo, a grande importância da aliança que Abraão teve coragem, ousadia de fazer com Deus. Se diz então que foi a partir de Abraão que a encarnação começa a ser preparada. Que coisa fantástica! Como que um homem ali piedoso, acreditando em Deus, ele vai oferecer um impacto totalmente positivo em todo o contexto da história da antiga aliança. Abraão é aquele que prepara os patriarcas, os juízes, os profetas. Tem uma grande intimidade ali, um fio condutor gigantesco entre ele e o rei Davi, que depois estaremos estudando nas próximas aulas, que Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, que vai se encarnar no seio da Virgem Maria, o seio imaculado da Virgem Maria. Então, ele vem de toda essa linhagem, desde Abraão, passando ali pelos principais patriarcas, passando pela linguagem profética, passa pelo rei Davi, pela casa de Davi, e depois teremos lá o Messias, Filho de Deus, a palavra que vai se fazer carne, como eu citei de São João capítulo 1, a palavra de Deus que vai se encarnar no seio da Virgem Maria, ou seja, a palavra de Deus, a promessa de Deus de salvar o ser humano vai se encarnar no seio da Virgem Maria. Mas esses detalhes serão preciosamente observados e estudados nas próximas aulas, tá? A respeito da encarnação de Jesus Cristo. Mas o que eu quero deixar claro agora para você é o quanto a fé de Abraão, o quanto aquela vida decidida de Abraão em se relacionar com Deus, ela ofereceu frutos espirituais sem limites em toda a história veterotestamentária depois dele. E esses frutos espirituais, eles perduram até os nossos tempos atuais. A prova disso é uma reflexão como esta, e você observar o quanto a igreja atesta de maneira muito positiva a importância
desse pacto que Abraão fez com Deus. E por vezes devemos imitar os passos de Abraão. Sim, é verdade. Você deve se unir com Deus, em primeiro lugar, para que Deus ele possa te auxiliar, para que Deus possa ser uma fonte de ajuda profícua em sua vida, em primeiro lugar. Mas é interessante que em alguns momentos da vida devemos também observar para esses grandes heróis bíblicos, como no caso Abraão. Sim, ele recebeu uma bênção para ele e a esposa dele. Mas conforme nos atesta a fé bíblica, a tradição da Sagrada Escritura, ele não pensou somente nele. Quando ele fez uma aliança com Deus, quando ele colocou a sua fé à prova, ele já estava pensando em toda a sua descendência. Abraão faz uma aliança com Deus, pensando em todo o povo da antiga aliança. De fato, o que vai atestar São Paulo quando escreve aos Coríntios, no capítulo 13, essa é uma das grandes e maiores virtudes que podemos ver na vida do ser humano, a caridade. Ele teve a caridade de não pensar somente nele, mas em toda a sua posteridade. Por isso, notamos que a fé de Abraão, mesmo estando ali contida na história veterotestamentária, ela atua na vida da igreja, até mesmo nos tempos atuais. Obviamente que ela foi totalmente aperfeiçoada e aprimorada a partir de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos agora acompanhar novos detalhes da história veterotestamentária. Vamos sair um pouco agora da história de Abraão e visitar um pouco o contexto do livro do Êxodo. O que será que o livro do Êxodo tem para nos ensinar? O que será que aconteceu de grande importância naquele momento entre o chamado de Deus e Moisés? Já vamos entrar em um outro grande herói bíblico. E para isso, nós precisamos ver maiores detalhes na nossa próxima aula. Nos acompanhe. Você vai se enriquecer com a fé cristã, sobretudo com essa ótica, aprendendo desde o início da criação. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.